Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Marcelo React Verdão, aqui trazendo mais um vídeo agora do pessoal do TNT comentando sobre o jogo que teve Palmeiras e Botafogo no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Palmeiras vence modestamente, não jogando um grande futebol, apenas com o resultado nos braços, e sai com mais 3 pontos, né? Esse é o que importa. Então, pessoal, já deixe seu like, comenta aí o que você achou dessa partida, compartilhe esse vídeo para seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Avante palestra! Eu não sou Xandão para limitar a rede social de ninguém, até de quem merece, né? Mas, enfim, a Leila é bom, esperamos que ela não estão mais calmas, né? Porque o Palmeiras primeiro não está calmo nunca, né? E o palmeirense, o flamenguista, e aí independente de cada um e de cada torcedor, porque você não pode dizer que é um bloco único, né? Em relação ao Palmeiras, contra o Universitário na quinta-feira à noite em Lima, então tem toda a viagem, todo o desgaste para esses caras que acabaram de vencer um senhor adversário, o atual campeão da América, campeão do Brasil, que é o Botafogo, ainda que não seja o time titular, é o Botafogo, e essa grande rivalidade entre ambos desde 23, né, acirrada, como nunca na história de Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras fez um belíssimo primeiro tempo contra o Universitário, foi a melhor partida do Palmeiras em 25, para não dizer a melhor partida do Palmeiras em muito tempo, né? O adversário era fraco? Era, mas meter 4-0 não é fácil, o Palmeiras poderia ter feito muito mais, encaminhou a classificação, inclusive a escalação de hoje no Newton Santos. O Palmeiras teve mais titular por causa disso. Sim. E o Botafogo não é boa, porque o Botafogo tem adversário mais qualificado, vai ter a viagem para Quito, que em relação a Lima é uma viagem também longa, desgastante e com a altitude dos 2.800 de Quito. Então o Botafogo fez o que tinha que fazer hoje, o Ancelotinho. Botar um time um pouco mais alternativo, tal, botando parte da cavalaria na segunda etapa, até pela circunstância está perdendo 1-0. O jogo foi bom, podia ser empate, o Botafogo podia ter vencido, a gente vai falar do pênalti no lance final ali do jogo, tal, no finalzinho da partida, dá para discutir. Agora, indiscutivelmente, o Abel foi bem, mas demorou. O demorou para o Flaco Lopes é o seguinte, há 2 meses atrás ele era execrado, ou quase sempre o Flaco, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito de 2 centroavantes, embora o Flaco possa vir um pouquinho mais de trás. E já jogou bastante na Argentina, o próprio Renatão tem um vídeo muito legal falando quando ele jogava com o Sandy à frente e tal. Sim. Não o Sandy Júnior, mas o Sandy mesmo, veterano atacante argentino. Parou o Sandy? Vamos ver. Eu acho que sim. O Sandy, a Sandy nunca vai parar, 40 aninhos ainda tem muito, evidentemente. Mas para dizer o seguinte, aí vira maravilhoso, tem que jogar sempre? Não, jogo a jogo, e foi um baita jogo, ou melhor, um baita placar para a equipe do Palmeiras, e algo preocupante em termos de brasileiro para o Botafogo, mas não pela sequência do Fogão na Libertadores da América, que dá para voltar classificado do Equador. Pois é, o Vitor Sérgio, você estava durante o jogo, aliás, se a gente puder já botar, produção, o lance do penal, porque o Veste até falou durante a transmissão, esse é o lance do Giai no Correia, né? Correia. Era no Joaquim Correia. O Vest falou aqui durante a transmissão, passou só uma vez, não teve replay, né? Então não dá pra ter certeza. Na transmissão do Prime Video, que era quem estava transmitindo esse jogo, passou apenas... Desculpa. Boa noite a todos. Passou apenas uma vez. Lógico que a gente sempre fala, né? A gente não tem os direitos de transmissão, só temos essa câmera. Isso. Mas vendo na câmera por trás, que é uma câmera que está fartamente... documentada aí pela internet brasileira, você vê que para mim foi pênalti. O Joaquim Correia, que fez uma partida péssima, como diria o saudoso Paulo Morsa, péssimo dos péssimos. Tu achou tudo isso de péssimo? Muito mal. Inclusive perde a jogada, o gol que o Renato falou aqui, a primeira... Talvez grande jogada. Ele, é verdade. Dessa vez ele chegou antes na bola, ele tira a bola e o Giai... Pênalti infantil, né? Pênalti bem infantil. Então, mas posso fazer só um ponto? Ele acerta no Correia, isso é um fato, isso. né? Não temos dúvida de que ele vai chutar a bola e chuta. Acerta o cara. É o famoso rodo. Pé direito. E aí eu não sei se... porque o VAR não chamou, né? Não é que o VAR chamou, o cara foi lá ver, disse que não e tal, o VAR não chamou. O VAR... Eu só tenho um ponto. O Mauro estava me mostrando aqui a imagem quando vocês estavam fazendo a arquibancada. Não parece que o Correia cai muito depois de receber o contato? Eu tenho essa sensação no lance. Talvez tenha prejudicado a interpretação do árbitro, mas não do VAR, né? Eu marcaria o pênalti. Não do VAR. Eu acho que para onde o árbitro estava ali, que ele nem aparece na nossa imagem aqui, eu acho que talvez ele poderia, porque se você reparar,
tem depois um bate-rebate de uma bola, o árbitro pode ficar com a impressão de que o Giai tirou. Ó, tá vendo que a bola fica viva? Ela bate e volta. Aí o árbitro pode ter falado, cara, quem tocou foi o jogador. E quase ninguém do Botafogo reclama também pra piorar. E aí, mas no VAR, tanto é que o lance segue, vai pro lado esquerdo. Nossa, eles não reclamam mesmo. Tem um lance segue, tem uma saída pelo lado esquerdo, aí o Danilo joga a bola pra linha lateral. Isso. E aí, quando tem esse lateral, o David Lacerda, que fazia até então uma excelente arbitragem, ele pede para segurar, porque acho que estava vendo lá a revisão. E aí depois vai para o replay. Quando volta para o replay, eu e Vitor Lopes até falamos, eu acho que vai ter chamado. Já estava o escanteio muito cobrado. Rápido. Muito então, rápido. assim, para mim é um lance que, para mim, é pênalti. Para mim é pênalti. Tá bem. É um ponto importante, né? Porque estamos falando aqui de um pênalti aos 42, né? 42, acho que tá. Por ali. Do segundo tempo. Então. Pela imagem que eu vi, também pênalti, mas eu fiquei incomodado de ter visto pouco. Acho que amanhã no de placa a gente vai estar mais. Porque amanhã no de placa a gente vai ver essa imagem. Também, mas pode ver. Vai ver. Não, deu pra ver agora exatamente. um pouquinho. Eu marcaria o pênalti, tá? Na hora, meu dúvida, fiquei exatamente pelos jogadores do Botafogo não reclamando, né? Eu digo isso porque às vezes a gente tá indo embora. Não, em casa aparece uma imagem que não pega, alguma coisa. O famoso câmera da Suécia, do Brasil e Noruega, na Copa de 98. Mas esse ano foi. Então vou matar aqui a sua curiosidade. Vamos lá. O Renato está vendo a imagem. É isso. Pra ter certeza em relação ao Eu marcaria, tá? Eu tenho contato, eu acho que sim, só eu fico com a sensação de que ele caiu muito depois. É pênalti. Mas eu marcaria sim. Ele vai tentar chutar a bola, chuta o pé direito do cara. Pede apoio, sim. O árbitro pode não ver, mas o VAR... Na verdade, ele sai trupicando no jogador. Ele bate canela com canela, parece Muay Thai. O John Textor provavelmente vai se pronunciar daqui a... Se já não se pronunciou, né? De novo, mas o Abel vai falar o que no coletivo? O Abel não vai nem citar o lance também. É aquela coisa sacal. O John Textor vai dizer que é coisa dos ucranianos, ou o que ele quiser, e o Abel não vai nem citar. É coisa de básicas do futebol. O Abel até não deve demorar para falar, porque já está tudo posicionadinho lá. Claro, o Abel chegando, a gente vai ouvi-lo. Se você olha o Palmeiras ali, foi um Palmeiras, para mim, muito... não sei se medroso serve, mas foi um Palmeiras que marcou muito baixo. No primeiro, assim, com 10 minutos de jogo, eu chamei o Vitor Lopes aqui para fazer um comentário e via o Marlon Freitas com uma liberdade absurda pelo lado direito. E eu falei, se não marcar, se deixar o Marlon Freitas com essa liberdade, ele vai botar o jogo no bolso. E exatamente foi o que aconteceu no primeiro tempo. Primeiro tempo, o Botafogo com o seu ataque reserva, porque do meio para trás, o Botafogo estava praticamente titular. Não tinha o Vitinho, né? Não tinha o Vitinho no ponte. Hoje o Danilo é titular, mas o Alan era titular até outro dia, então não tem tanta diferença. E o Marçal hoje era zagueiro, porque era o que tinha, não tinha outro zagueiro. Do meio para frente, era o time inteiramente reserva. Começou com Matheus Martins pelo lado esquerdo, Santos Rodrigues pelo lado direito, Joaquim Correia por dentro e o Natan Fernandes de centroavante. E o Natan Fernandes começou muito mal, o Joaquim Correia também começa até menos mal, depois piora muito no jogo. E o Marlon Freitas com muita liberdade. E o Palmeiras não subia a marcação. O Palmeiras não conseguia subir. E aí isso tudo era, o Marlon Freitas chuta essa bola da meia-lua, depois tem o Alan pegando essa bola, depois tem essa bola aí do Joaquim Correia por dentro. Tem a bola do Santos Rodrigues que bota pro Joaquim Correia e o Everton pega. E o pessoal cornetando o Everton, né? O pessoal corneta demais o Everton. O Everton pegou a bola do Correia no primeiro tempo, pegou a bola do Savarino no segundo. Que o Carlos Miguel chega titular. Não chega. Como se fosse o Zezinho, o Zezinho daquele. Ele não chega e não pode chegar, é um ótimo goleiro, mas então, não tem a menor assim, condição. o Palmeiras achei muito atrás, marcando muito atrás, e deveria subir um pouco, porque era um time postado para subir mais. E aí, na primeira bola, esse aí é o lance que o Joaquim Correia perde, ó, bela enfiada de bola do Santos Rodrigues, e aí o goleiro que não serve pro Palmeiras fez essa defesa. O nível de complexidade dessa defesa aí. O Brasil de Jacaré, o Brasil de Tiranossauro, Everton. Você acha mais que o Everton. Joaquim perde? Eu acho muito menos. É uma defesa absurda. Eu acho mais que o Everton pega, mas eu acho que o Joaquim tem que fazer esse gol. Tem que fazer esse gol, como o Felipe Anderson fez. Acho que tem que... Sim. Eu concordo com você, é muito parecido. É a mesma jogada. Mais ou menos. É a mesma jogada. A diferença é que o Felipe Anderson subiu um pouco mais a bola.
Entendeu? Não, eu tô muito com o Vitor. Ele tá mais perto do goleiro. O Felipe Anderson. Ele coloca mais. Acho que eles tomam decisões diferentes. Sim. Ah, não, mas são jogadores diferentes também. Eu acho que a postura dos goleiros foram parecidas, também. Só que o Felipe Anderson subiu mais a bola. Ele sobe um pouco mais a bola na finalização. E aí... O Joaquim é o que eu tô muito com o Vitor. O Correa poderia ter executado melhor, mas é muito mérito do... Eu também acho. Eu acho que a defesa do Everton, mas um goleiro, um jogador desse, um jogador que até outro dia estava fazendo gol na Champions, tem que fazer esse gol. Uhum. O detalhe do gol é o seguinte, é a primeira e talvez a única jogada do jogo que conecta Flaco Lopes e Vitor Roque. O que deu tão certo contra o Universitário, e esses universitários provavelmente seriam reprovados, teriam que fazer a matéria de novo. Não sei nem como chegaram. Tipo o Vitor Lopes em matemática? Tipo o Vitor Lopes deve ter ficado na quinta série. Matemática, Até pelo humor. Então, assim, esses universitários, tudo bem, mas o que funcionou tão bem, Vitor Roque e Flaco perto, dialogando, dessa vez, nesse jogo, a única vez que isso encaixou, saiu o gol do Palmeiras, que é uma roubada de uma das poucas vezes que o Palmeiras subiu, cai no Flaco Lopes, o Flaco Lopes solta de primeira pro Vitor Roque, que de primeira vê o Felipe Anderson entrar em diagonal e ele dá o passe de primeira também. Então, a única vez que você teve perto e teve funcionando Flaco e Vitor Lopes, e Vitor Roque, saiu o gol do Palmeiras. O Vitor Lopes normalmente não funciona. E é o gol da vitória. Aqui. Flaco Roque. E saiu o gol da vitória, uma vitória muito importante. Palmeiras agora pega, na sequência, Sport no Allianz Parque e Corinthians na Neoquímica Arena. Esse Corinthians meio que remendado aí, né? Mas a gente sabe que a gente tem visto que o Corinthians tem conseguido se mobilizar para jogar contra o Palmeiras. Uma coisa é se mobilizar com o Garro, Memphis e... Com certeza, e Carrilho. Bem colocado. Exato. E Carrilho. Verdão não criou muitas possibilidades de gol, né, gente? Foi até meio apático, jogando contra um time em reserva do Botafogo. Verdão jogou com 2 ou 3, se eu não me engano, reserva, né? Mas tava com um time bem mais forte que o Botafogo, mas o Botafogo jogou bem melhor, eu achei, né? Apesar do time reserva do Botafogo. O que você achou, pessoal? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Que o time ainda vai ser muito mexido, porque a gente conhece o calendário, sabe que nem sempre você vai conseguir escalar o que você quer. Mas eu queria entender quanto dessa construção já te deixa satisfeito com o que você tem visto em campo e o quanto que você ainda busca outras soluções. Boa noite. Olá, obrigado pela pergunta. Primeiro dizer-te que quando há estas mudanças todas, há muita coisa que se tem que construir que vocês não veem, não é só pegar num jogador porque foi muito caro ou muito barato ou porque veio e metê-lo aqui e já está. Não. Primeiro há um processo de adaptação. À mentalidade do clube, aos processos de trabalho do clube, à metodologia de trabalho do clube, neste caso do clube do treinador. E uma equipa de futebol será sempre um processo inacabado. É um processo inacabado. É preciso estar todos os dias a afinar o carro, porque cada prova, cada jogo que vem é uma pista diferente, um setup diferente. E para construir um espírito de grupo de campeão, um espírito de grupo vencedor, uma mentalidade vencedora, para construir líderes. Porque uma coisa é ser competitivo, uma equipa competitiva. Outra coisa é tu teres líderes dentro de campo que te conseguem não só eles serem bons, mas ajudar os outros a ser melhor. Isso é que são os grandes jogadores. Para além de ser bons, ajudam os outros a ser melhor. Isto é uma coisa que se constrói. Mas deixa-me dizer, mesmo com isso tudo, e mesmo com todas as narrativas que se queiram criar contra o treinador de Palmeiras e contra o Palmeiras e contra os jogadores de Palmeiras, como eu ainda disse aqui há pouquinho, e não gosto muito de falar nisso, mas tenho que falar, porque são factos, nos últimos 3 ou 4 anos, no Brasileirão, o Palmeiras sempre andou a discutir com alguém. Ou ganhou ou perdeu ou discutiu com alguém até ao fim. Mas ninguém quer falar sobre isso. Bem ou mal, na Libertadores nos últimos anos, ficámos em primeiro nos grupos, mas ninguém quer. É fácil, Palmeiras, sempre fácil. O grupo é sempre fácil, os adversários são sempre fáceis. Ganhámos 2 e fomos mais 2 eliminadas na meia final. E como todas as equipas no mundo, ganhamos e perdemos. E como todas as equipas no mundo, passamos por diferentes momentos, altos e baixos. O Guardiola foi disputar o Mundial
e fez pior figura que o Palmeiras, por exemplo. E toda a gente fez a narrativa que o Palmeiras fez um péssimo Mundial. Sabem-me qual é o problema? É que depois os nossos torcedores acreditam nessas narrativas que se criam. Isso é que é o problema. É que se constrói narrativas que o Palmeiras não é isto, é aquilo. O Palmeiras é uma equipa muito bem presidida, muito bem dirigida, presidida pela Leila, muito bem dirigida pelo Barros, e tem um treinador mais ou menos, que deve seguramente haver treinadores muito melhores do que eu, seguramente que deve haver. Mas, modéstia à parte, o que nós fizemos nos últimos, e falo do meu trabalho, acho que não foi tão ruim assim. Acho que não foi tão ruim assim. Mas, como te disse, isto é tudo um processo, vamos ganhar e vamos perder, e temos que entender que o futebol há 3 resultados. Eu nunca prometi nada, nem vou prometer, a não ser, como disse ao teu colega, virar-me de dia e de noite, e se for preciso estar acordado as 24 horas para fazer o melhor que eu consegui para o Palmeiras, enquanto eu estiver aqui, disso podem ter a certeza. Pena é que às vezes os nossos torcedores se deixem enganar por narrativas que se constroem, que não são verdadeiras. E às vezes jogamos mal, jogamos. E vamos jogar mal, sim, mas jogamos nós, joga o Paris Saint-Germain, joga o Real Madrid, joga o Chelsea, joga o City. Eu não falo do Chelsea. Mas também entendo que muitas vezes somos vítimas do próprio sucesso. Por isso é que muitos treinadores, quando chegam a determinados momentos, como vocês veem aqui no Brasil, depois de grandes conquistas, sabem o que é que fazem? Eu decidi ficar. Obrigado, Abel. Uma boa noite a todos. Hoje ele veio pro show. Pode gostar ou não, roteiro mas também. Ele veio hoje com conteúdo. Ele veio trazendo o entretenimento. Aí, se a gente concorda, se a gente discorda, aí a gente vai discutir Até aqui. com o roteiro pra escrito, Mas eu vou te vez. falar, hoje ele veio pra falar, ele veio preparado, ele sabia que ele ia ser questionado. Acho que eu vou fazer um react dessa coletiva. Sobre essa negociação que aconteceu no final de 2023 e que o Palmeiras, no fim das contas, pagou. Não pagou, mas fez uma negociação ali para não receber. Então, ele sabia o que vinha. Mas hoje ele veio prontinho. E é isso aí, gente. O que você achou dessa partida? Já comenta aí embaixo. Quarta-feira ou é quinta, se eu não me engano, já tem um jogo de volta da Libertadores com uma classificação na mão praticamente. Palmeiras pode jogar com time misto até reserva, né? Possivelmente vai ter a contratação aí de Carlos Miguel, que já chegou de viagem. Então é muita novidade que tem essa semana. Então se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E fica aí que no final do vídeo tem mais vídeos do Marcelo React Verdão.